Olá concurseira, eu sou o Tony, seu professor de matemática aqui na Já Passei Educação, e nós vamos falar um pouco sobre um tema muito bacana que pode ser utilizado dentro de outros, principalmente quando nós falamos sobre a geometria, tá? Dentro do Teorema de Pitágoras a gente utiliza bastante, que são as raízes, tá? Entre outras coisas. Então a gente vai aprofundar um pouquinho mais. A gente não vai falar somente sobre raízes quadradas. Eu vou apresentar uma fórmula de resolução geral de raízes, indiferente qual seja o índice, tá bom? Mas você vai usar muitos quadrados aí para a geometria, tá bom? Então se atenta a essa ideia aí também, tá bom? Lembre que você pode voltar esse vídeo quantas vezes você quiser e mandar aqui nos comentários suas dúvidas, que vai ser um prazer te ajudar, tá bom? Então vamos começar, tá? A gente já vai começar aqui apresentando para vocês a capa dessa aula, né? Em que nós falamos de raízes e propriedades das raízes. Tá o meu nome, minha rede social, siga lá, bem bacana, tem bastante dicas de matemática, tá? Olha só, isso daqui é o formato que nós temos da raiz, tá? Você já deve ter visto isso antes. Esse símbolozinho aqui, ó, bonitão aqui, ele é um R estilizado, é um R. Olha só, um R minúsculo, né? E ele estilizou, ele acabou virando essa figura grandona aí, né? Tá? Que a gente utiliza muito dentro da matemática, mas é um R, tá? De rádicos, né? Raízes, tá bom? Muito bem. Olha só, o que cada parte, né, desta operação significa para nós, tá? Então a primeira que aparece pra gente aí, ó, é o índice. O que é esse índice, pessoal? Esse índice aí, ele vai dizer por quantas vezes a raiz foi multiplicada para gerar o radicando, que é o B, tá bom? Vamos lá, vou explicar melhor já já para vocês, tá? Olha só, vamos pensar agora no B. O que é o B? O B é o radicando. O B é o número que deu origem, que resultou da multiplicação do resultado, que é o C, tá bom? E aí nós temos o C, que é a raiz, que é o resultado, é a resposta. Uma coisa que é interessante falar para vocês é que, de certa forma, né, eu falo de certa forma porque a gente tem um outro tipo de operação que nós chamamos de logaritmo, mas que não consta em boa parte dos editais aí, tá? Mas a radiciação, ela é o contrário da potenciação, é a operação inversa até certo ponto, né? Se a gente não estiver calculando o índice, né? Então vai ser a operação inversa, tá? Então coloque isso na sua mente, porque quando a gente trabalha com equações que tem as raízes e só tem a raiz para jogar para o outro lado, a operação inversa da raiz é a potenciação e, obviamente, vice-versa, tá certo? Vamos lá, continuando. Então vamos pensar aqui, ó, nesse raiz quadrada do 9. Perceba que nós não temos um número aqui, tá? Quando não tem um número aí, o valor sempre vai ser 2, tá bom? Quando não tem o número aí, a raiz vai ser 2. O índice da raiz vai ser 2. Então a gente não coloca o valor. A gente vai ter um exemplo quando for falar de propriedades de radiciação que eu achei interessante deixar esse 2zinho aí, tá bom? Mas normalmente a gente não coloca, tá bom? Muito bem. Qual que é a raiz quadrada do 9? Aí já está dizendo que é o 3. Por que é o 3? É o 3 porque o 3 vezes o 3 é igual a 9. É isso que se trata, tá? Então, que número multiplicado por ele mesmo 2 vezes vai dar um 9, tá? Então, como aqui é 2, perceba que o 3 se repete 2 vezes aqui também. Uma coisa que é interessante a gente falar dentro dos números inteiros é que toda vez que a gente estiver trabalhando com uma raiz de índice par, tá? A raiz de índice par, esse número 2 aqui, ó, e nós tivermos aqui um número positivo aqui dentro, que o 9 aqui ele é positivo, tá? A gente pode ter dois tipos de resposta, tá bom? Além do 3 positivo, eu posso colocar também, né, como sendo, né, ou o menos 3. Por que menos 3 vezes menos 3 também é 9 positivo, tá? Uma coisa que não existe, nunca vai existir, pelo menos não dentro dos números reais, é termos aqui
o índice 2, eu vou deixar aqui expresso, não precisa, mas eu vou deixar. E eu tenho aqui, ó, o menos 4, por exemplo. Não existe raiz par, de índice par, de radicandos que são negativos, tá? Porque nenhum número vezes ele mesmo vai dar negativo, sempre dá positivo, tá? Sempre vai dar positivo, indiferente se esse número é positivo ou se é negativo, tá? Então, índices pares não possuem raízes para números negativos, tá? Não nos números reais, somente num conjunto que é chamado de números complexos, né? Que é um tema que a gente trabalha no terceiro ano do ensino médio. Então, muito provavelmente, caem pouquíssimos editais de concurso público, tá bom? Mais um exemplo aí, ó. Olha lá. Raiz cúbica do 8. Percebe que agora a gente colocou 3 aí, né? A gente chama de raiz cúbica porque ela remete pra gente, né, ao volume do cubo, tá bom? O que eu tô querendo dizer aí? Eu tô querendo saber que número vezes ele mesmo, 3 vezes, vai dar o 8. Então a gente tem como resposta o 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Tá? Para este caso aí não pode ser o menos 2, porque se a gente fizesse menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, daria menos 8. Aquela ideia que eu falei para vocês do 3 e do menos 3, ela só vai servir quando o índice for par, tá bom? Então, quando for ímpar, você não precisa se preocupar, porque só vai ter uma resposta mesmo, tá? Somente as raízes de índice par que possuem duas respostas, a positiva e a negativa. Muito bem. Então, existem alguns casos aí, né, em que a gente consegue resolver essas raízes de forma simples, é fácil de fazer, tá? Mas vamos imaginar que a gente queira calcular, ó, as raízes, essas duas raízes quadradas aí, tá? Lembrando que quando não tem números aí aparecendo, né, quer dizer que é o 2, tá? É uma raiz quadrada. É interessante que você saiba, conheça esse índice aí, tá? Entenda do que se trata, tá bom? Para você poder calcular. Como que a gente faz para calcular isso, né? Alguns casos a gente faz de cabeça, né? Esse caso do 16, que a gente sabe que é o 4, né? Porque 4 vezes 4 é 16, tá bom? Mas digamos que eu não soubesse. Qual é o cálculo que a gente utiliza? Bom, o cálculo que a gente utiliza é a decomposição nos fatores primos. Para isso, ó, eu coloquei para vocês aí alguns números primos, os primeiros números primos aí, para a gente poder trabalhar, tá bom? Então, como que funciona? Eu vou pegar o 16 e eu vou decompor esse 16 da mesma forma que eu decomponho para fazer o MMC, o MDC, tá bom? Então, eu vou inserir o primeiro número, que é o 2, porque o 16 dá para dividir por 2. 16 dividido por 2 é 8. Vamos por 2 de novo. 8 por 2 vai dar 4. Por 2 novamente, vai dar 2. E 2 por 2 vai dar 1. Muito bem, gente, ó. Eu vou explicar para vocês de uma forma bem simplificada, tá bom? O que eu vou fazer? Como o índice aqui é 2, eu vou juntar esses números aos pares, tá bom? Sempre formando parzinhos com números iguais. Então aqui, ó, formei um par. E aqui eu formei outro par. Tá? Esses pares aí, eles são predominados por quais números? Aqui é o 2 e aqui é o 2, tá? Então, eu vou pegar esses dois números 2 aqui que apareceu e eu vou colocar, ó, 2 vezes 2, que é igual a 4, que é a raiz quadrada do 16. Lembrando que, dependendo do caso aí, como se trata de um índice par, eu posso dizer que é o menos 4 também, tá bom? Também posso dizer, porque menos 4 vezes menos 4 também dá 16. Na geometria, vai ser sempre o 4 mesmo, tá? Porque a gente não tem medidas de comprimento negativo. Vamos fazer agora com 225. Vamos tentar. 225. Não dá para dividir por 2. Cuidado com essa ideia de que número terminado por 5 dá para dividir por 5, que é verdade, mas no caso do 225, a gente também pode dividir por 3. Tá? Então, vamos fazer sempre na ordem. Para saber se dá para dividir por 3 ou não, basta somar os algarismos, né? Se a soma dos algarismos der um número múltiplo de 3, então quer dizer que o número todo dá para dividir por 3. Lembrando que só serve para o 3 e para o 9 essa regra, tá? Então, se eu fizer 2
mais 2 mais 5 vai dar 9, né? O 9 dá para dividir por 3. Então, 225 também dá. Então, vamos lá. Dividido por 3, 225 por 3 vai dar 75. Que dá para dividir por 3 também, ó. 7 mais 5 dá 12. Né? O 12 é múltiplo de 3, então 75 também é. Então, por 3 vai dar 25. O 25 não dá para dividir pelo 3, tá? Então, agora sim a gente vai dividir pelo 5. 25 por 5 dá 5. Por 5 novamente vai dar 1. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no anterior, eu vou separar os pares aí, tá bom? Então, os parzinhos sempre com números iguais, tá? Sempre de cima para baixo, tá? Lembrando que tem que deixar tudo bem na ordem para a gente não se perder, tá bom? A gente só troca de números quando não dá mais para dividir. Então, aqui predomina o 3, perdão, e aqui predomina o 5. Então, eu vou colocar 3 vezes o 5, que é igual a 15, tá? Então, 15 vezes 15 é igual a 225, tá? Bem tranquilinho, bem fácil também. Vamos ver outro caso aqui. Olha só. Raiz cúbica do 27. A mesma coisa, tá? Vamos lembrar dos números primos. Vou pegar aqui o 27, ó. 27 não dá para dividir por 2, mas dá para dividir por 3. 27 por 3 dá 9. 9 por 3 dá 3. E 3 por 3 dá 1. Perceba que agora o nosso índice é 3. Então, eu tenho que juntar esses números de 3 em 3, sempre com números iguais, tá? Então, aqui, ó, predomina o 3. Então, a raiz cúbica de 27 é o 3. Porque 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27, tá? Vamos ver agora o 1296. 1296. Lembrando que o nosso índice aqui é 4, tá vendo? Ó? Índice 4, tá? Vamos dividir por 2 primeiro, tá? 1296 dividido por 2 vai dar 648. Dividido por 2 novamente vai dar 324. Por 2 novamente vai dar 162. Por 2 novamente vai dar 81. Agora vamos fazer por 3, porque não dá mais para dividir por 2. 81 por 3 vai dar 27. Por 3 vai dar 9. Por 3 vai dar 3. Por 3 vai dar 1. Como o índice aqui é 4, nós vamos separar esses números de 4 em 4. Tá? Então, nós vamos ter 2 grupinhos aí. Nesse primeiro grupinho, predominou o 2. E aqui, o 3. Então, a raiz quarta, vamos dizer assim, de 1296 é a mesma coisa que 2 vezes o 3, que é igual ao 6. E, de fato, né? 6 vezes 6 dá 36. 6 vezes 36, 216. 216 vezes 6, 1296, tá? Ó, note que aqui a gente trabalhou sempre aí com 2 números, tá? Multiplicando um com o outro, mas isso não é regra, tá bom? Existe aí outros tipos de situações em que a gente pode trabalhar essa ideia aí também, tá bom? Então, fica tranquilo que vai dar super certo aí, tá bom? Muito bem. Vamos imaginar, por exemplo, só para a gente ter uma visão mais ampla da situação, vamos imaginar que eu vá calcular a raiz quadrada de 3.600, tá? Vou fazer a mesma coisa, ó. 3.600, vou decompor, por 2, 1.800, por 2, 900, por 2, 450, por 2, 225. Não dá mais por 2, vai por 3 agora. Por 3 vai dar 75. Por 3, 25. Não dá mais para dividir por 3. Vamos dividir por 5. Vai dar 5. Por 5 vai dar 1. Como a raiz é quadrada, então aqui o índice é 2. Então, vou separar de 2 em 2. Ó. Tá vendo?
Ó, eu coloquei esse exemplo porque ele tem uma visão diferentona aí, né? Aparecem mais números, então acho que é legal para não ficar dúvida, tá? Então aqui vai ficar 2, 2, 3 e o 5. Então, a raiz quadrada de 3.600 é igual a 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Vezes 5, 60. De fato, 60 vezes 60 é igual a 3.600, tá? Então perceba que pode ser mais de 2 números aí, né? Eu trabalhei aí com 2 números só por coincidência, então, mas pode acontecer outras situações. Outras situações que podem acontecer aí, que é bem interessante a gente focar, porque acontece muito em questões aí de concurso público, é raízes que não têm resultados corretos, né? Ou seja, não temos um quadrado perfeito, não é uma raiz perfeita. Mas a gente pode simplificar esse radical aí, né? Essa raiz, por um número mais simples, até para poder fazer somatórios, né? E poder trabalhar aí outras operações com as raízes, tá bom? Então, acompanha aí essa ideia. Olha só, a raiz cúbica dos 5.000. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os 5.000 e vou decompor também, tá? 5.000. Vou decompor. 5.000 dividido por 2 é igual a 2.500. Por 2 de novo, vai dar 1.250. Por 2, 1.250 dividido por 2 vai dar quanto? Vamos ver aqui, ó. 1.250 por 2, 12 vai dar 6, sobrou 0, desço 5 aqui, né? Aqui vai dar 2 vezes 4, vai sobrar 1, desço aqui o 0, vai dar 625. Muito bem. 625, tá? Vamos dividir por 3? Não, não dá para dividir por 3, então vamos dividir por 5. 625 por 5 dá 125. Por 5 novamente, vai dar 25. Por 5 vai dar 5 e por 5 vai dar 1. Agora o x da questão. Olha só. Nós temos aqui, ó, um 3, não temos? Tá? Então a gente vai separar de 3 em 3 números. Iguais. Sempre iguais, tá? Olha lá. Perceba que ficou um 5 aí sozinho, tá? Esse 5 sozinho aqui, ó, ele vai ficar dentro da raiz, tá? Então, o que nós temos aí, ó? Nós temos o 2 aqui e o 5 aqui. Então vai ficar 2 vezes 5, que são esses dois aqui. Vou abrir a raiz e vou colocar esses 5 que sobrou lá dentro. Podia ser mais de um número também, tá? 2 vezes 5 é 10, então é 10 raiz de 5. É importante que você entenda essa manobra aí, tá? Porque ela é muito utilizada, tá legal? É muito bom a gente trabalhar essa ideia aí, tá? Eu vou explicar para vocês o porquê já já, tá bom? No caso dos 600 é a mesma coisa, só que nós temos aí uma raiz quadrada, tá? Então a gente vai pegar os 600 e vai decompor também. Então, decompondo por 2, nós temos o 300. Por 2 de novo, 150. Por 2 de novo, nós temos o 75. Agora a gente vai usar o 3, vai dar 25. Por 3 novamente. Não, por 3 não dá mais, agora só por 5, né? Então, 75 por 3 deu 25. Vamos por 5. Depois a gente vai dar 5. Por 5 de novo vai dar 1. Vou separar de 2 em 2, ó. 2. Esse 2 com 3 aqui a gente não pode juntar, tá? Não pode, porque são números diferentes, tá? A gente só junta números iguais, tá? E vou juntar esses dois 5 aqui. Então, do lado de fora, o que vai ficar? Vai ficar esse 2 vezes esse 5 aqui, tá? Vezes o 5. Vou abrir a raiz e vou colocar o 2 e o 3, multiplicando um e o outro lá dentro. 2 vezes 5 vai dar 10, raiz de 6, tá? Então, é 10 vezes a raiz de 6. E aí, vai ficar paradinho aí mesmo, tá? Ah, professor, mas eu tô na dúvida num negócio aqui, né? Para que serve isso, né? Para que eu vou reduzir se não tem resposta? Quando a gente está adicionando raízes, a gente só pode adicionar raízes que possuem o mesmo radicando e o mesmo índice, tá?
Vou explicar. Olha só, um exemplozinho para vocês aí, ó. Vou abrir aqui uma tela branca, tá? Vamos mostrar isso para vocês, ó. Tela branca. Imagine que eu esteja aqui somando o raiz de 8 mais a raiz de 2. Eu não posso somar esses dois, porque são raízes diferentes, apesar de terem os índices iguais, tá? O que eu posso fazer? Eu posso decompor esse 8 aqui, porque o 8 decomposto, o que ele é? Ele é 8 por 2 vai dar 4, por 2 novamente vai dar 2, por 2 vai dar 1. Então, olha só, eu só tenho um parzinho de 2 aqui, ó, que vai ficar do lado de fora, que é o 2. Então, recopiando de novo, esse raiz de 8 vai ser 2 vezes, que é esse 2 aqui, a raiz de 2, que é esse 2 aqui que sobrou, mais o raiz de 2. Tá vendo? Agora sim nós temos aí raízes que são iguais, ó. Essa raiz aqui, ó, é igual a essa raiz. Assim a gente pode somar. É como se a gente estivesse falando, né, sobre um x, por exemplo, né? Tá? Então, eu não posso esquecer que nesse segundo aqui ele está multiplicado por 1, tá? Então, 2 mais 1 é igual a 3. Então, é 3 raiz de 2, tá? Então, essa é a resposta. Tá bom? Outro caso, por exemplo, se a gente tivesse uma situação, deixa eu ver, uma situação parecida com a raiz cúbica de 81 mais 2 vezes a raiz de 3. Tá? 2 vezes a raiz de 3. A gente não pode aqui, né, raiz cúbica de 3, tá? A gente não pode aqui fazer esse cálculo agora. Por que a gente não pode? Porque essas raízes são diferentes, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Vou decompor 81 a raiz 3. Então, 81 por 3, como é que vai ficar? 81 por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, ó, eu tenho aqui um triozinho, tá vendo? Que predomina o 3. Então, vai ficar 3 vezes a raiz cúbica do 3, que é esse 3 que sobrou aqui, mais 2 vezes a raiz cúbica do 3. Agora sim eu posso somar. Aí eu tenho 3 mais 2 é igual a 5. 5 vezes a raiz cúbica do 3. Tá? Então, essa propriedade, ela serve justamente para isso, tá? Então, não esqueça que ela pode ser muito importante para você. A gente vai fazer uma pausa aqui agora, para a gente vai entrar depois nas nossas propriedades da radiciação, para o vídeo não ficar muito longão aí para você, tá? Então, nessa segunda parte, nós vamos falar sobre propriedades e transformações de raízes. Espero você no próximo vídeo. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.